Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, o programa Discípulos e Missionários está começando. Seja bem-vindo à TV Canção Nova. Hoje o nosso assunto são duas mulheres que se destacaram na história do Brasil, na história da santidade, Irmã Dulce e Madre Paulina. Para falar sobre esse assunto, Dom Odilo Scherer, arcebispo. Olá, cardeal, sua bênção. Deus abençoe, com prazer, novamente estamos aqui. Deus abençoe vocês também, minha saudação. Pois é, temos aqui duas mulheres santas do Brasil em destaque. Madre Paulina, Santa Paulina, do Coração de Jesus Agonizante. É a primeira santa do Brasil, proclamada santa, que viveu no Brasil, mas nasceu na Itália. O primeiro santo nascido no Brasil foi Santo Antônio de Santana Galvão, que também viveu aqui em São Paulo. Mas Madre Paulina, Santa Paulina, se tornou religiosa, começou a cuidar dos doentes, criou uma fraternidade de companheiras, daí nasceu a congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, que se fixaram em São Paulo no começo, no Ipiranga, onde está a casa da fundação, né, da congregação, a Casa Mãe, e onde também está a lembrança do túmulo de Madre Paulina. Então, o dia de Madre Paulina, de Santa Paulina, dia 9 de julho, justamente feriado em São Paulo, mas não por causa dela, a Revolução Constitucionalista, que é recordada no dia 9 de julho e é feriado no estado de São Paulo. E é também dia de Santa Paulina, que viveu aqui na cidade de São Paulo, fez muito bem, deu um grande testemunho de dedicação aos pobres, aos doentes, e a sua vida foi inteiramente doada na caridade. Inclusive a gente aproveita como sugestão aí para as pessoas visitarem a Capela Santa Paulina ali no bairro Ipiranga, tem um memorial, tem os restos de Santa Paulina, vale muito a pena visitar, rezar nesse lugar. A gente tem participação também, Dom Odilo, que a gente vai acompanhar agora. Eu quero convidar o pessoal que está acompanhando também a enviar sua pergunta, sua sugestão para o nosso e-mail, discípulosemissionários@cançãonova.com. Vamos então acompanhar a primeira participação do nosso programa de hoje. Olá, Dom Odilo. Meu nome é Gilda e eu gostaria de perguntar o que significa a vida para nós brasileiros da Irmã Dulce e da Madre Paulina. Olá, Gilda. Obrigado pela sua pergunta. Olha, a vida de Madre Paulina e Irmã Dulce significa muito para nós. São duas grandes mulheres que dedicaram sua vida ao próximo, duas religiosas. Irmã Dulce também era uma religiosa e entrou na vida consagrada normalmente, como acontece, mas depois ela foi se dedicando mais e mais aos pobres, e vendo a situação dos pobres, das pessoas abandonadas, sem casa, sem onde ficar, doentes e assim por diante. Ela começou a fundar uma obra muito grande, que se tornou muito grande, e passou a vida inteira dedicada aos pobres, aos doentes, e criou, portanto, também a obra social Irmã Dulce, que se destaca ainda hoje em Salvador e fora de Salvador também, como um grande exemplo de vida dedicada ao próximo, às obras de misericórdia. Assim também Santa Paulina que se dedicou aos doentes, aos pobres, num período muito complicado, depois da proclamação da República aqui no Brasil, fim do século XIX, início do século XX, e que coincidiu também com o fim da escravidão africana no Brasil, e havia muitos ex-escravos pela rua, sem eira nem beira, velhos, doentes, crianças, sem rumo. E ela se dedicou muito àqueles irmãos, né, que tinham sido escravos e, uma vez libertos da escravidão, não tinham onde ir, não tinham onde ficar, não tinham trabalho, não tinha casa, e por isso estavam numa situação muito deprimente. E ela se dedicou muito a estes ex-escravos aqui em São Paulo. E aos doentes, a sua grande paixão eram os doentes, e foi a primeira inspiração
quando com outras companheiras começou a cuidar de uma pessoa, de um senhor doente, assim, de maneira muito especial. De repente foram chegando mais doentes e cuidar de mais doentes. Aí nasceu justamente o início da congregação. Mas cuidar dos doentes, cuidar dos pobres, cuidar de quem sofre, é parte das obras de misericórdia que Jesus recomendou a todos. E estas duas santas mulheres levaram isso avante muito a sério, né? E por isso elas são um exemplo de vida cristã, são um exemplo para todos nós, um estímulo, além do mais, para o que nós também podemos fazer. A obra por elas fundada, Santa Paulina também fundou grandes obras, né, de caridade, e também na linha da educação, do cuidado das crianças órfãs e etc. Nisso nós somos todos chamados a exercer também as obras de misericórdia e nos agregar a esses trabalhos. Então, as obras sociais são muitas vezes a ocasião através da qual também nós somos chamados a entrar no caminho das obras de misericórdia. A Santa Paulina se destaca também por era uma jovem, né, quando iniciou os trabalhos, um trabalho grande aí com as irmãs, e ela tinha uma frase que dizia, embora venham ventos contrários, não vamos desanimar. Essa frase sempre está em destaque lá no Memorial de Santa Paulina, na capela, porque os ventos contrários vêm, mas nunca desanimar, essa fé. E ela tinha uma frase também que dizia, quem não se ajoelha diante do Cristo, se ajoelha diante dos problemas. Então, essa ação, essa força, mas também o segredo numa vida de oração intensa. Exatamente. Uma espiritualidade intensa, mística intensa, animada justamente pela sua união a Deus, a vida de oração, a escuta da palavra de Deus, a Eucaristia, né? Essas pessoas passavam horas diante da Eucaristia, rezando e tentando justamente absorver também o mistério do amor de Deus que nos ama de maneira infinita e que Jesus Cristo nos manifestou. E aí elas encontravam força para viverem essa forma também de caridade tão intensa, absorvente. O cuidado dos pobres, dos doentes, muitas vezes deixa as pessoas sem dormir, até o tempo todo ocupado, né? Porque pobres, doentes é o que mais tem, né? E as pessoas que cuidam com carinho dos pobres e dos doentes atraem mais pobres e doentes para si. E a irmã Dulce, né, Dom Odilo, conhecida como o Anjo Bom da Bahia, e uma curiosidade aí que eu estava lendo, é o terceiro processo aí de beatificação, né, mais rápido da história, talvez contemporâneo. O primeiro foi Madre Teresa, depois João Paulo II, e a irmã Dulce aí com 27 anos nesse processo, um dos mais rápidos da história da igreja contemporânea. Sem dúvida, porque de um lado o exemplo dela é muito luminoso, né, um testemunho de vida santa, muito claro, e depois a dedicação à caridade é muito clara, também digamos assim, um caminho de santidade, de testemunho muito eficaz, né, de vida santa. Eu diria que, além do mais, temos hoje a facilidade de recolher, né, os elementos testemuniais que no passado demoravam muito mais. Já imaginou, hoje as coisas se transmitem rapidamente, a documentação. Muito mais fácil. No passado isso levava muito mais tempo. Isso também abrevia os tempos de processo de beatificação e de canonização. A gente está chegando já ao final do nosso programa Discípulos e Missionários. Você pode acompanhar depois, compartilhar no youtube.com/Play Canção Nova. Dom Odilo, a gente pede então a sua bênção para a gente encerrar o programa Discípulos e Missionários com esses dois belos exemplos de discípulas e missionárias, Irmã Dulce e Santa Paulina. Isso mesmo. E é muito bom recordar a vida dos santos. Eu acho que a gente precisa, às vezes, mudar um pouquinho a nossa maneira de compreender ou de nos relacionarmos com os santos, né? A gente vai aos santos para pedir uma graça, um milagre, um jeitinho, tá bom. Eles são intercessores, sem dúvida, são amigos de Deus, estão próximos de Deus, e a gente pode recorrer à intercessão deles. Mas diz a igreja que a parte mais importante da devoção aos santos é conhecer a vida dos santos e imitar o exemplo deles. Porque eles são santos porque a vida deles foi santa, não é porque fizeram um milagre.
Santos porque a vida deles foi santa, foi uma vida conforme Deus, conforme o Evangelho, uma vida inspirada nas bem-aventuranças. Portanto, o exemplo de vida é que nos deve importar, mais do que tudo, mais do que o milagre. É muito comum falar, vai ser proclamado santo porque fez um milagre. Não, não, vai ser proclamado santo porque era santa, né? E a santidade foi reconhecida através da graça de um milagre. Então, não é o milagre que faz o santo, mas é a vida santa que é proclamada, né? É a vida santa no dia a dia que mostra a santidade e que nós, como cristãos, devemos olhar e imitar, que os santos são caminhos do Evangelho, exemplos visíveis de como viver o Evangelho. Que Deus nos abençoe e pela intercessão de Santa Paulina, da Beata Irmã Dulce, nos ajude também a caminhar a via da santidade, sobretudo na caridade e nas obras de misericórdia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.